Muito bem, vamos de História, capítulo 4, as monarquias nacionais, conteúdo do sétimo ano, para o João e todos os que acompanham aqui, estudando através desse conteúdo. A proposta é que a gente encontre aqui um jeito um pouco mais falante com a língua dos alunos e que isso facilite especialmente para quem tem o perfil TDAH já diagnosticado ou está desconfiando que, como é o caso do João, já com diagnóstico. Então, vamos lá, vamos começar? Esse é o capítulo que nós vamos falar sobre as monarquias nacionais. Então, nós estamos vivendo a Idade Média. Muito bem. Esse é um momento em que mudou realmente muita coisa na vida das pessoas. A economia começou a passar por uma transformação muito grande. Aqui a gente tem o início do capitalismo. Como foi que isso aconteceu, né? Nós temos a substituição dos antigos sistemas feudais. Por quê? A população começou a deixar a área rural e vir para as cidades. Durante a Idade Média também nós temos a cultura como um dos pontos altos aí desse período. E aí vem o Renascimento. Ele traz muita criatividade, novidades, a religião, né, que era central, existiu aqui a Reforma Protestante, e começou-se, então, nesse período aqui, a descoberta de novas terras, exploradores saindo de seus países, indo em busca de conquistas, de novos espaços. Isso ampliou bastante o horizonte das pessoas, porque até então se imaginava que o mundo era menor do que era. Foi uma época que o mundo cresceu bastante e as pessoas também se abriram para novas ideias. Então, nós temos aqui o início desse período que nós vamos conhecer aqui sobre as monarquias nacionais. O poder político estava na mão da igreja. Então, antes ele estava centralizado nos senhores feudais e houve uma transformação durante esse período da Idade Média e ele passou a estar mais na mão do Papa, agora que controlava, a igreja chegou a ter grande parte das terras, ela era dona de pelo menos um terço das terras da Europa, e ela recebia grandes somas de dinheiro de seus fiéis por meio de doações e do dízimo. Então, como ela controlava a terra, controlava o dinheiro, né, tinha acesso a muito dinheiro, começou a centralizar o poder. Então, o poder político estava centralizado na igreja. E aí nós vamos viver as crises no final do período que provocam a dissolução do sistema feudal, quer dizer, aquele modelo em que os senhores feudais, né, tinham os servos trabalhando em suas terras e deviam pagar para utilizar suas terras, então parte da produção deles, grande parte, na verdade, da produção deles era passada para o senhor feudal, e isso começou a não existir mais. As pessoas começaram a abandonar o campo, migrar para as cidades, e isso foi dando origem à implantação do capitalismo, que é a troca, né, de produtos por moeda. Então, vamos conhecer como é que isso aqui foi acontecendo. A terra deixou de ser a única fonte de riqueza, porque antes era ou aquilo que plantava, ou as criações, né, de animais que sustentavam ali toda a economia. Começou então a existir agora o comércio, e ele começou a se expandir, trazendo grandes transformações para o mundo daquela época. Nós temos também a presença de alguns servos que conseguiram, né, juntar um pouco mais de recursos, se libertaram dos seus senhores feudais e começaram a migrar para as cidades. Em algumas regiões mais afastadas, que existia ainda a exploração dos servos, né? E a consequência desse maltrato foi a revolta dos camponeses. Então chegou um momento no mundo em que aquele modelo de vida, né, que existia ali com as questões do servo servindo aí os senhores feudais, não cabia mais, as pessoas começaram a se revoltar. E com isso, com a vinda deles, a saída deles da área rural e vinda para as áreas de cidade, a expansão do comércio foi contribuindo para que o sistema feudal se desorganizasse. E a burguesia, que era a classe ligada ao comércio, se tornou cada vez mais rica e mais poderosa e consciente que a sociedade precisava de uma nova forma de organização política. Então começa a crescer a burguesia. Para que a classe da burguesia continuasse progredindo, ela precisava de um governo estável e de uma sociedade ordeira. Então, durante
o período anterior, né, à burguesia, aqui que a gente vê os muitos senhores feudais, eles guerreavam, né? Cada um queria um pedaço de terra maior para si, então isso dava muito conflito. E a burguesia propõe que não, que esse não deve ser o modelo, que o modelo deveria ser acabar com essas guerras constantes, que elas aconteciam entre os membros da antiga nobreza feudal, e que eram guerras que não traziam benefício para ninguém, muito pelo contrário. Também vieram com a proposta de diminuir a quantidade de impostos sobre as mercadorias, né, que eram destinadas aos senhores feudais, reduziram o grande número de moedas regionais que atrapalhavam os negócios, porque cada lugarejo tinha a sua moeda, então começou-se a pensar numa unificação monetária, uma moeda mais fortalecida, portanto, que podia ser objeto de troca em vários locais. E o importante a gente perceber é que o setor da burguesia e de uma nobreza progressista passou a contribuir para o fortalecimento da autoridade dos reis. O objetivo era a construção das monarquias nacionais, capazes de investir no desenvolvimento do comércio, na melhoria dos transportes e na segurança das comunicações, que eram todos pontos muito fracos aí durante esse período de desenvolvimento. E com isso nós temos então a formação do Estado moderno. O processo que levou ao surgimento do Estado moderno, que se formou em oposição às duas forças características da Idade Média. Primeiro, o regionalismo dos feudos e das cidades gerava fragmentação político-administrativa, porque cada feudo era autossuficiente, se comandava, então não existia um comando único. E o universalismo da Igreja Católica e do Sacro Império, né, que espalhava seu poder ideológico sobre diferentes regiões da Europa, e esse universalismo gerava a ideia de uma cristandade oficial. Nós temos esses dois pontos aqui que começaram a ser percebidos. Então, como que acontece a formação do Estado moderno? Nós começamos a vencer o regionalismo, então foi sendo fortalecido ali, o Estado moderno tinha por objetivo a formação de uma sociedade nacional. É como se fosse assim, João, como se cada região administrativa aqui de Brasília se comandasse naquela época, né? Então, cada um tinha suas leis, cada um tinha seu jeito de fazer as coisas. E isso enfraquecia, né? Fragmentava demais o poder. Então, começou-se a perceber que o melhor seria existir um governo maior do que esse mais fragmentado, uma coisa mais nacional. Então, como é o governo hoje, por exemplo, dos estados. Imagine se cada município, embora tenha seu representante, né, mas ele obedece a leis maiores. Então, naquela época, não, cada um legislava, cada um fazia suas próprias leis. Então, isso começou a trazer mais problemas do que soluções, e aí se começou a pensar na formação do Estado moderno, na unificação dos estados. Bom, o idioma comum, o elemento cultural que mais influenciou o sentimento nacionalista foi o idioma. Falado pelo mesmo povo, o idioma servia para identificar as origens, tradições e costumes comuns de uma nação. Porque dentro de um mesmo local, vamos imaginar aqui, existiam vários feudos, e às vezes formados por povos diferentes, né? Mas, sobretudo, o que mandava ali, vamos dizer assim, o que predominava ali era uma mesma cultura, só que cada um começou a pensar de um jeito, começou a criar leis, e isso foi fragmentando muito o processo deles de governar e causando muita dificuldade. Então, como que eles começaram a perceber que podia ser maior do que era? Pela língua. Todo mundo que fala alemão, né, deu origem a um estado maior. Quem fala o francês, quem fala o português, quem fala o inglês, e assim por diante. O território foi definido e cada estado foi definido suas fronteiras políticas, estabelecendo os limites territoriais de cada governo nacional. E aqui a gente tem o começo aqui da origem dos países, tá? Na Europa. A soberania. No mundo feudal, o poder estava baseado na suzerania, isso é, na relação e subordinação entre o suzerano, que era o senhor, e o vassalo, que era o servo. Aos poucos, no lugar de suzerano, foi surgindo a noção de soberania, pela qual o soberano, que era o governante,
tinha o direito de fazer valer as decisões do Estado perante os súditos. E também se investiu num exército permanente para garantir as decisões desse governo que era soberano. Então, foi preciso a formação de exércitos permanentes controlados pelos seus reis, que eram soberanos dos estados. E assim que nós temos, então, a formação do Reino de Portugal, da Espanha, da Inglaterra e muitos outros. Começou a se trazer o rei como uma figura central, então o poder era todo dele. Nessa formação moderna, diversos reis passaram a exercer autoridade nos mais variados setores. Então, eles organizavam os exércitos que estavam sob seu comando, eles distribuíam a justiça entre os seus súditos, decretavam leis e arrecadavam tributos. Toda essa concentração de poder passou a ser denominado como absolutismo monárquico. Então, passa a existir aqui a figura do rei como poder absoluto. E por que a gente pode se perguntar, por que a sociedade ela permitia a concentração do poder em mãos de uma só pessoa? Vale lembrar que até pouco tempo atrás, né, antes disso começar a acontecer, os senhores feudais eram donos da verdade, né? Eram eles que definiam como que as coisas iam funcionar dentro do seu próprio feudo. E isso enfraqueceu o poder. Eles começaram a perceber que o bom seria se houvesse um poder mais centralizado. Então, os teóricos, quando vem essa pergunta, né, os estudiosos aqui desse período, que nós vamos conhecer alguns deles aqui, eles destacam algumas justificativas. Então, por exemplo, para Jean Bodin, todo aquele que não se submetesse à autoridade realmente seria considerado inimigo do rei e do progresso social. Então, a autoridade de quem? Do rei. O rei devia possuir poder supremo sobre os súditos, sem restrições determinadas pelas leis. Então, mesmo que houvesse legislação, se o rei entendesse diferente, o que valia era a palavra dele. Essa é a teoria da origem divina do poder real, como se o rei fosse indicado por Deus aqui na Terra. Nós temos mais um estudioso aqui do período, que é o Thomas Hobbes. Ele escreveu o livro Leviatã, e ele traz a teoria do contrato social. Essa teoria do contrato social acontece porque ele compara o Estado a um monstro todo-poderoso, especialmente criado para acabar com a anarquia da sociedade primitiva, ou seja, as pessoas precisavam ser governadas, senão elas bagunçavam, faziam bagunça ali no processo, né? A anarquia quer dizer bagunça, né? Guerras, discussões, enfim, todo tipo de contradição entre as pessoas. Segundo ele, nessas sociedades, o homem era o lobo do próprio homem, quer dizer, o homem era o seu próprio inimigo, né? Ele tinha que guerrear com ele mesmo. E vivia em constantes guerras e matanças, cada qual procurando garantir a sua própria sobrevivência. Só havia uma única solução para acabar com a brutalidade e entregar o poder a um só homem, que seria o rei. Esse rei governaria a sociedade, eliminando a desordem e dando segurança à população. Então, o Thomas, ele justifica a presença de um único governante, dizendo isso, olha, se os homens não forem governados por uma única pessoa, eles mesmos vão acabando com eles se matam. Então, eles precisam de alguém que seja superior a eles e que crie as regras. Já Jacques Bossuet foi um bispo francês que reforçou a teoria da origem divina do poder do rei. Como ele era bispo, né, ele trouxe isso para o lado da igreja. Então, segundo Bossuet, o rei era um homem predestinado por Deus para subir ao trono e governar toda a sociedade. Por isso, ele não precisava dar explicação sobre suas atitudes, só mesmo Deus que poderia julgá-lo. Bossuet criou uma frase que se tornou verdadeiro lema do Estado absolutista, quer dizer, do Estado onde absolutista é onde nós temos os reis, né? Um rei, uma fé, uma lei. Não poderia existir mais do que um rei, mais do que uma fé, que no caso era católica, e mais do que uma lei. E aí nós vamos para os principais estados absolutistas. Vamos conhecer? Então, nós vivemos esse período aqui, entendendo até aqui que o sistema feudal foi enfraquecido com o início do comércio,
As pessoas não aguentavam mais ser exploradas, né, pelos seus senhores feudais, começaram a abandonar o campo, vir para as áreas de cidade e assim o comércio começou a ser fortalecido. Com isso, com essa debandada aí, acaba-se com uma forma de governo que até então funcionava, que cada feudo era autossuficiente, ele criava sua própria legislação, suas leis, o que podia, o que não podia e tudo mais, e isso passa a incomodar as pessoas, por quê? Não existe uma unificação, né? Aqui pode, ali não pode, aqui isso é correto, ali, logo ali não é. Então começou a se perceber que existia necessidade de unificar todos esses pequenos feudos aí que foram sendo abandonados, né? E transformando-se em cidades, vindo então mais para a área das cidades, deixando a área rural, vindo para a área urbana, e com isso se percebeu que era necessário existir a figura de alguém que decidisse, né, que tomasse conta das pessoas para que elas pudessem viver uma vida mais organizada. E aí nós temos o surgimento, então, dos principais estados absolutistas com a presença dos reis. Então vamos começar por Portugal. Surgiu como um reino independente em 1139, e nós temos o seu primeiro rei, que foi Dom Afonso Henrique, da dinastia de Borgonha. Por muito tempo, os portugueses viveram envolvidos na luta pela expulsão dos mouros. Os mouros eram uma mistura da população árabe, etíope, turcomana e afegã da Península Ibérica. Então, essa luta prosseguiu. Olha que Portugal surgiu em 1139, mas a luta prosseguiu por 110 anos com a vitória portuguesa e a conquista de Algarves, que fica ao sul de Portugal. Com o rei Dom Dinis, interrompeu-se a conquista no plano militar, iniciando-se um período de reorganização interna de Portugal. As fronteiras do país, nesse período, já estavam definidas. Em 1383, nós temos Dom João, que é mestre de Avis. Uma nova dinastia começa, a dinastia de Avis. Isso se deu depois que acabou uma luta político-militar chamada Revolução de Avis, em que a sucessão do trono português, ou seja, quem tomaria conta, né, do trono depois que o rei anterior morresse, foi disputada entre o rei de Castela e de Dom João. Castela era um outro espaço ali que entendia que poderia governar também no lugar de Dom João. Este apoiado pela burguesia, quer dizer, Dom João, apoiado pela burguesia, centralizou o poder e favoreceu a expansão marítimo-comercial portuguesa. É aí que começam as grandes navegações. Todos esses acontecimentos fizeram de Portugal o primeiro país europeu a constituir um Estado absolutista, com a presença do rei, e mercantilista, que vivia do comércio. Deixaram os feudos para trás. Já a Espanha, durante séculos, os diversos reinos cristãos que ocupavam o território espanhol, que eram os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, olha aqui, tá? Aparece ali para a gente no final do século XI, depois a expansão deles no final do século XII, durante o século XII. A partir do século XIII, só havia na Espanha 2 grandes reinos fortes e em condições de disputar a liderança cristã da região. O de Castela, que era grandão, olha lá, e o de Aragão, que era também um dos maiores. Em 1469, a rainha Isabel de Castela casou-se com o rei Fernando de Aragão, e o casamento unificou politicamente a Espanha, ou seja, não havia mais motivo para guerra. A partir desse momento, os espanhóis intensificaram as lutas contra os árabes, que ainda ocupavam a cidade de Granada, na parte sul do país. Após a expulsão deles, o poder real se fortaleceu e, com a ajuda da burguesia, que eram os comerciantes, a Espanha também se lançou nas grandes navegações marítimas pelo Atlântico. Agora vamos ver a França. O processo de centralização do poder monárquico dos reis na França teve início com alguns reis da dinastia dos Capetos, que desde o século XIII tomaram medidas para a formação do Estado francês.
Entre essas medidas, se destacam a substituição de obrigações feudais por tributos pagos à coroa real e a restrição da autoridade plena do Papa sobre os sacerdotes franceses, a criação progressista de um exército nacional subordinado ao rei e a atribuição dada ao rei de distribuir justiça entre os súditos. Vamos entender, então, quais foram as medidas que deram origem, né, à formação da França. Então, elas foram aqui, começou com a substituição das obrigações feudais para tributos pagos ao rei. Então, deixa de pagar os suzeranos, ali os senhores feudais, passa a pagar para um lugar só, que é o rei. Ao invés de ter vários senhores feudais arrecadando ali os tributos, os impostos dos seus servos, todo mundo passou a contribuir para o rei. O que mais que ele fez? Ele restringiu a autoridade plena do Papa, então ele disse aqui não, né, sobre os sacerdotes franceses. Ele diminuiu isso, falou, não, aqui na França não vai ser assim, o Papa não manda aqui, então para de dar pitaco aqui nos meus padres, nos meus sacerdotes, e criou o Exército Nacional, que estava subordinado a ele. Além disso, ele também atendia o seu povo, então questões de justiça eram conduzidas pela análise do rei. Aquilo que o rei dizia, portanto, era a lei. E foi, entretanto, durante a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 até 1453, que aconteceu entre a França e a Inglaterra, que cresceu o sentido nacional francês, ou seja, as pessoas passaram a fortalecer o sentimento delas pela França. Durante os longos anos da guerra, a nobreza feudal se enfraqueceu, enquanto o poder do rei aumentou. Depois desse conflito, sucessivos diversos monarcas franceses fortaleceram ainda mais o poder real. No período que vai de 1559 a 1589, a autoridade do rei voltou a cair em consequência de guerras religiosas entre os grupos protestantes e católicos. Só Henrique IV, que viveu de 1589 a 1619, o rei francês alcançou a paz. Antigo líder protestante, Henrique IV se converteu ao catolicismo, afirmando: Paris vale bem uma missa. Promulgado o Edito de Nantes, Henrique IV garantiu a liberdade de culto aos protestantes e passou a dirigir a obra de reconstrução político-econômica da França. Porque antes existia uma perseguição, né? Quem não fosse católico era perseguido. Então, vem aqui Henrique IV e diz assim, não, vamos dar liberdade de culto para as pessoas que não concordam com a fé católica. E com isso ele conseguiu um pouco de paz ali para a reconstrução político-econômica da França. Muito bem. Aí nós caminhamos um pouquinho mais na história e vamos chegar ao Rei Sol. Observa, João, que todos eles estão ilustrados aqui no seu material. Luís XIV ficou conhecido como Rei Sol, e ele se tornou o símbolo supremo do absolutismo francês. Então, a ele é atribuída a frase que diz assim, o Estado é meu, na verdade, é o Estado sou eu, né? Revogou o Edito de Nantes, que concedia a liberdade de culto aos protestantes. Então, ele não queria mais isso, ele queria só a religião católica. Essa intolerância religiosa provocou a saída de quase 500 mil protestantes do país, entre os quais pessoas muito ricas que eram representantes da burguesia. Esse fato ele apresenta graves consequências para a economia francesa e provocou sérias críticas da burguesia ao rei Luís XIV. Luís XIV e Luís XVI, ambos deram continuidade ao regime absolutista. Regime absolutista, leia-se que é o rei manda e acabou, ninguém discute a ordem do rei. Em 1789, nós temos o início da Revolução Francesa, que acaba com a monarquia absolutista, ou seja, derrubam o rei, ele não era mais essa pessoa que mandava em tudo. Agora nós vamos para o reino da Inglaterra. Vamos ver, o absolutismo inglês teve início com o rei Henrique VII, de 1485 a 1509, fundador da dinastia dos Tudor. A burguesia inglesa, identificada com as atividades do comércio e das manufaturas,
prestou seu apoio a Henrique VII para que se conseguisse a pacificação interna do país. Então, fortalecidos os sucessores de Henrique VII ampliaram os poderes da monarquia e diminuíram os poderes do parlamento inglês. Então, no reino da rainha Elizabeth I, o absolutismo monárquico, o rei, fortaleceu-se ainda mais. O poder real passou a colaborar ativamente com o desenvolvimento capitalista do país. Foi no reino de Elizabeth que começou a expansão colonial inglesa, e aqui nós temos, então, a colonização da América do Norte e o apoio aos atos de pirataria contra navios espanhóis. Quando morre Elizabeth, chegou ao fim a dinastia dos Tudor, a rainha não deixou descendente, por isso seu trono foi para seu primo Jaime, rei da Escócia, que se tornou soberano dos dois países com o título de Jaime I, e assim começa a dinastia dos Stuart, que procurou implantar juridicamente o absolutismo na Inglaterra. Para isso era preciso retirar todo o poder do parlamento, ou seja, as pessoas que compunham o parlamento, que eram quem ajudavam aqui na elaboração das leis, precisou, deixar de ter poder e influência. E aqui nós temos, então, o mercantilismo, que ele é um ícone das principais características do Estado moderno. O mercantilismo, ele é a intervenção do Estado na economia e isso se justifica no desenvolvimento da riqueza interna do país, bem como no acúmulo de riquezas, como metais preciosos, ouro e prata, o que torna a nação muito rica. Assim, alguns itens elencados pelo governo para obtenção de riqueza, e vale lembrar que o rei era aquele que mais lucrava com a arrecadação de bens. A forma como muitos países foram colonizados implica bastante na realidade atual destes países, que é, por exemplo, aqui o Brasil, Pois normalmente nações que foram no passado colônias de exploração tendem a carregar em suas raízes culturais traços ainda da exploração, que é a história que a gente tem do descobrimento do Brasil. Os portugueses vêm, espanhóis vêm, todo mundo quer retirar os bens, os metais, ouro, prata, muito mais aqui das terras brasileiras. Algumas das práticas do mercantilismo que nós vamos conhecer são o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Isso cria uma luta aí pela busca por ouro e prata. O protecionismo, taxava-se com altos impostos produtos vindos de outros lugares, para evitar que entrassem no país de forma a fazer a valorização do papel da indústria interna. Para que, então você não me vende aqui dentro de Portugal, eu vou lá e busco no Brasil, trago mais barato. Então, isso não acontecia, porque existiam altos impostos para a entrada do produto brasileiro no país. O monopólio, quer dizer, o controle do monarca, do rei nas relações e administração total do Estado. A balança comercial favorável, o país ele precisa exportar mais do que importar, entrando mais recursos do que saindo. Então, ele mais vende do que compra. O pacto colonial, as transações comerciais das colônias restringiam-se apenas às metrópoles, que são as grandes cidades. A industrialização, começou o desenvolvimento das indústrias para gerar lucros, e nós temos a expansão marítima com a descoberta de rotas comerciais para atingir a tão sonhada Índias Orientais em busca do mercado de especiarias. Então, vamos lá? 7 pontos das práticas do mercantilismo. Metalismo, protecionismo, monopólio, balança comercial favorável, pacto comercial, industrialização e expansão marítima. Não é um conteúdo simples, precisa assistir mais de uma vez, portanto, mas você tem plenas condições, todos vocês, de fazerem boas avaliações. O que precisa? Prestar muita atenção na hora que for fazer a avaliação. Então, todo o conteúdo que é abordado, ele está trabalhado ao longo do trimestre. Porém, às vezes, na hora de ler a prova lá, você não consegue fazer o raciocínio entre o conteúdo que o professor deu em sala e aquilo que está sendo perguntado. O que você deve fazer nesse momento? Faz o respira, não pira.
tá? O que é o respira, não pira, para quem não sabe? É você levantar a sua cabeça, né? Respirar em 4, então inspira e conta até 4. Prende o ar, contando por 4 segundinhos também, pode contar nos dedinhos, e solta o ar em 4. Assim. Por que você vai fazer isso? Para oxigenar o seu cérebro. Porque dessa maneira, quando você se coloca no centro do processo, quer dizer, o conteúdo é difícil. Não, peraí, eu estudei. A gente conheceu o conteúdo, nós passamos por ele, se teve em sala de aula. Então, pode acontecer da gente não conseguir fazer essa ligação entre aquilo que nós estudamos e aquilo que está sendo perguntado. Portanto, a prática de você respirar vai te ajudar a oxigenar o seu cérebro para você buscar melhor as suas memórias aí do seu aprendizado. Outro ponto importante, você vai levantar os olhos e olhar para cima à direita. Por quê? Porque aqui você está buscando aquilo que você já estudou, está buscando a sua memória, tá? 2 pequenas ações para você fazer que podem te ajudar muito a ter um bom resultado aí na sua avaliação. Outro ponto importante, durante o período que você faz o seu estudo, só ouvir às vezes não basta, mesmo que você tenha um perfil mais auditivo. Você precisa sempre de uma ação de esforço. Então, o que pode ser uma boa ação de esforço? Terminou de assistir a aula, grava um áudio no seu WhatsApp aí sobre o conteúdo que você estudou. Faz um mapa mental, seria uma outra ação de esforço. Enfim, são essas as possibilidades aí para você fazer uma boa avaliação. Boa sorte, assiste mais de uma vez, 2, 3, 4, tá bom? Vai dar tudo certo.